Olá, o assunto dessa videoaula é Interações intermoleculares, parte 1. Você já se perguntou por que o álcool evapora mais rápido do que a água? Você já observou quando derramamos um pouco de álcool sobre uma superfície, como uma mesa, por exemplo, ou até mesmo no chão? E se você derramar um pouco de água e comparar essa pequena poça de água com essa pequena poça de álcool que se formou e observar por um tempo qual delas seca mais rápido, se você já fez isso alguma vez ou se você ainda não fez, faça só para que você possa observar. Você irá observar que a pequena poça de álcool que se formou, ela irá se evaporar muito mais rápido. Ela vai secar muito mais rápido do que a poça de água. Você pode observar também, pegando um pouquinho de álcool e passando na superfície da sua pele, sobre o seu braço, por exemplo. E fazer a mesma coisa com um pouquinho de água. E observe que o braço que você molhou com álcool vai secar muito mais rápido do que aquele que você molhou com água. Ou seja, por que isso acontece? Você já fez uma pergunta como essa? Vamos fazer outra pergunta semelhante. Por que o óleo não se mistura com a água, mas o álcool se mistura? Olha só, se eu pegar um copo e colocar um pouco de água nele e depois adicionar sobre esta água uma determinada quantidade de óleo, nós vamos observar isso aqui, ó. O óleo não vai se misturar na água. Aliás, eles vão se misturar, né, mas você vai ver eles separadamente em duas fases aqui, ó. Já se você colocar um pouco de álcool dentro da mesma água e misturar um pouco, você vai ver uma única fase transparente. A água e o álcool vão se misturar em uma única fase. Quando você faz isso com óleo, se você não vê os dois em uma fase só, você vê igual está nessa figura aqui, separado. Você vê a água e vê o óleo separado um do outro. Tá? Por que, que é assim com óleo e com álcool não é? Então, perguntas como essas duas que nós estamos falando aqui, se quisermos entender o porquê delas, nós precisamos analisar mais a fundo a questão das interações intermoleculares, que é o assunto desta videoaula e das próximas que nós vamos ver. Interações intermoleculares e também a polaridade das moléculas, que são duas coisas bem relacionadas. Então, para responder essa e outras perguntas semelhantes, precisamos compreender a respeito das interações intermoleculares e da polaridade das substâncias. Esta primeira videoaula, nós vamos falar mais sobre a polaridade das substâncias. E nas demais, nós vamos relacionar essa polaridade com as interações intermoleculares e relacionar tudo isso com essas perguntas que estamos fazendo aqui. Então, vamos começar a falar mais especificamente da polaridade das substâncias. A polaridade das substâncias moleculares, que são substâncias formadas por moléculas, depende da polaridade das ligações covalentes entre os átomos e da geometria da molécula. Então, como que é essa dependência? Vamos ver. As moléculas que possuem uma distribuição homogênea de densidade eletrônica são moléculas apolares. Então, ou seja, dependendo de como que for as ligações covalentes que essa molécula tem e a geometria dela, pode acarretar em uma distribuição homogênea de densidade e, nesse caso, as moléculas serão apolares. Por outro lado, se as ligações covalentes, a polaridade das ligações covalentes de uma determinada molécula e a geometria dessa molécula juntos, esses dois fatores juntos, levar a moléculas que possuem distribuição heterogênea de densidade eletrônica, fará com que essas moléculas sejam polares. Então, basicamente, a análise da polaridade das ligações e da geometria nos levará à conclusão de dois tipos de moléculas. Ou moléculas apolares, onde a distribuição da densidade eletrônica é homogênea, ou moléculas polares, onde a distribuição da densidade eletrônica é heterogênea. Como assim heterogênea? Uma região da molécula tem uma concentração de densidade eletrônica maior do que outra região. Tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de moléculas que são apolares e polares.
Vamos ver exemplos mais concretos para poder compreender isso um pouco melhor, ok? Bom, vamos ver aqui a molécula de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, que é uma molécula polar, porque como nós podemos ver aqui, a densidade eletrônica dela é distribuída de forma heterogênea. Esta região aqui da molécula, que nessa figura aqui está à direita, é uma região onde tem a densidade eletrônica maior, que é onde está o átomo de cloro. Por ser um átomo mais eletronegativo, ele puxa para si a densidade eletrônica mais eletronegativa em relação ao hidrogênio, que é o outro átomo aqui. Então, o cloro, que é mais eletronegativo, puxa para o seu lado a densidade eletrônica com mais força. Então, fica distribuído de forma heterogênea. Portanto, molécula polar. Outro exemplo, a molécula de água, H2O, também é polar. Porque se nós imaginarmos aqui uma divisão, uma linha imaginária, que separa a parte de cima com um átomo de oxigênio e a parte de baixo com os dois átomos de hidrogênio, nós vamos ter que a parte de cima tem uma concentração de densidade eletrônica maior que a parte de baixo. Porque a parte de cima tem o átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo comparado aos dois átomos de hidrogênio. Então, a parte de cima vai receber uma densidade eletrônica maior devido ao átomo de oxigênio que puxa mais esses elétrons para o lado dele. Então, aqui vai ser um polo negativo dessa molécula e aqui polo positivo. Então, dois polos diferentes. Por isso, ela é polar. Já o outro exemplo é a molécula de dióxido de carbono, ou gás carbônico, que é uma molécula apolar. Ela não tem dois polos. Ela não tem uma região dela com uma concentração maior de densidade eletrônica do que outra região. Então, não tem um polo positivo e um polo negativo. Tá? Por que não? Porque quando a gente vai olhar as ligações, a gente até tem ligações polares. Essa ligação aqui, ó, o oxigênio vai puxar mais para o lado dele a densidade eletrônica do que o carbono. Aqui também, ó, o oxigênio puxa para o lado dele a densidade eletrônica mais do que o carbono. Mas quando nós analisamos a molécula como um todo, incluindo a sua geometria, que é linear, nós vamos observar o quê? Que esta ligação aqui, que está puxando a densidade eletrônica para o lado dela, ela puxa para uma direção, que nós vamos ver aqui que é para a direita, né? E a outra ligação puxa para a direção oposta. Então, quando nós analisamos a molécula como um todo, nós observamos que o efeito dessa ligação, de tentar puxar a densidade eletrônica para um lado, é anulado pelo efeito dessa outra ligação aqui, ó, que tenta puxar para o lado contrário. Como as duas tentam puxar com a mesma intensidade, porque esse átomo é oxigênio e esse também é oxigênio, se fossem átomos diferentes isso não ia acontecer, mas como é o mesmo átomo, oxigênio e oxigênio, a tentativa de concentrar a densidade eletrônica do lado de cá é anulada pela tentativa de concentrar do lado de cá também. Como elas se anulam, a molécula não consegue formar um polo negativo nem de um lado nem do outro, então ela fica apolar. Tá bom? Então, nós vamos fazer essas análises colocando a partir de agora os vetores polaridade, que indica para que lado que estão tentando puxar a densidade eletrônica, e nós vamos analisar todos os vetores da molécula e concluir se ela é polar ou apolar. Vamos fazer mais exemplos agora mostrando esses vetores, tudo bem? Então, vamos passar a esses exemplos. Cada ligação covalente entre dois átomos de eletronegatividade diferente gera um vetor polaridade, como eu comentei. Nós vamos começar a desenhar eles agora. Em moléculas apolares, a somatória desses vetores é igual a zero. Como eu falei do CO2 ali, tinha dois vetores, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, então quando eu somo eles se cancelam e a somatória dá zero. Por isso fica apolar. Por outro lado, em moléculas polares, a somatória desses vetores é diferente de zero, então eles não se anulam quando a molécula é polar, tá? Então vamos ver aí os exemplos. Exemplo 1. As moléculas de fluoreto de hidrogênio e água são polares ou apolares? Para me saber, eu tenho que desenhar a estrutura das moléculas e ver os seus vetores polaridade. A molécula de fluoreto de hidrogênio é uma molécula simples, com dois átomos apenas, então ela vai ser linear, e só tem uma ligação. Vamos ver se ela tem um vetor polaridade? Sim, ela tem, porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o flúor puxa para o lado dele a densidade eletrônica, então concentra do lado de cá mais elétrons, então fica polo negativo aqui, polo positivo aqui. Então, conclusão, ela é uma molécula polar. A mesma coisa em relação à água. Por quê? Porque o oxigênio vai puxar para o lado dele, ó,
a densidade eletrônica vai ter um vetor polaridade aqui e na outra ligação também. Nas duas ligações entre oxigênio e hidrogênio. Nas duas vai haver o vetor polaridade. E aí a análise é o seguinte, como os dois vetores polaridade estão aqui no sentido do oxigênio, eles não estão em sentido contrário, eles não se anulam. Então, quando eu vou juntar os dois, eles não se anulam. Então, a somatória não é zero. A somatória desses vetores é diferente de zero. Então, é molécula o quê? Polar. Tá certo? Então, água, molécula polar, fluoreto de hidrogênio também é molécula polar. Vamos ver mais exemplos para fixar ainda mais. Ops, antes de falar do próximo exemplo, nós temos aqui a conclusão dessas moléculas, né? Em ambos os casos, a somatória dos vetores polaridade é diferente de zero. Portanto, as moléculas de fluoreto de hidrogênio e de água são polares, que eu já comentei, então aqui está escrito agora a conclusão que nós chegamos sobre essas duas moléculas. Agora sim, vamos para mais exemplos. Exemplo 2. As moléculas de Cl2 e O2 são polares ou apolares? Então, precisamos representar aqui as fórmulas estruturais. E quando nós observamos para as fórmulas estruturais, nós observamos o seguinte. Dois átomos idênticos. Ó. Se são dois átomos idênticos, nenhum deles consegue puxar a nuvem eletrônica nem para um lado nem para o outro com mais força. Então, não vai ter vetor polaridade. Então, não vai ter polo positivo e polo negativo. Conclusão, as moléculas são apolares. Vamos escrever a conclusão aqui, então. Em ambos os casos, não há diferença de eletronegatividade entre os átomos, porque são átomos idênticos, ó, cloro com cloro e oxigênio com oxigênio. Portanto, não há vetores polaridade e todas as ligações são apolares. Assim como as moléculas também são apolares. Se todas as ligações são apolares, consequentemente, as moléculas também são apolares, tanto de Cl2 quanto a de O2. Correto? Agora vamos fazer um último exemplo com duas moléculas maiores, com uma quantidade maior de átomos e uma geometria mais complexa, para nós aplicarmos o mesmo conhecimento em moléculas maiores. Tudo bem? As moléculas de amônia e metano são polares ou apolares? Vamos começar pela amônia. A molécula de amônia ela é essa molécula aqui, com nitrogênio como átomo central e outros 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. É uma molécula com geometria piramidal e as suas 3 ligações covalentes aqui são polares. Então, tem vetores polaridades nas 3 ligações em direção ao nitrogênio, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os 3 vetores estão apontando aqui para o nitrogênio. Quando eu somo os 3, eu vou ter um vetor resultante da somatória em direção ao nitrogênio. Eles não se anulam quando eu somo os 3. Então, a conclusão disso é que a molécula é polar, porque eles não se anulam, tá bom? Então, vamos ver a conclusão aqui escrita. Na molécula de amônia, a somatória dos vetores polaridade é diferente de zero. Logo, a molécula é polar. O vetor resultante é na direção do nitrogênio, que será o polo negativo do dipolo. Dipolo é uma molécula que tem 2 polos. É sinônimo de molécula polar. 2 polos é o quê? Um polo negativo aqui e um polo positivo, que é representado pelos 3 hidrogênios ao mesmo tempo. Aqui tem 3 símbolozinhos de polo positivo, porque eu estou falando de... Esse aqui é de cada ligação individual. Mas na hora que eu olho para a molécula como um todo, eles representam um polo positivo só, os 3 hidrogênios juntos. Então a molécula será um dipolo, que é uma molécula polar. Ok? Entendido essa molécula de amônia? Então vamos falar sobre a molécula de metano. Ela é polar ou apolar? Bom, a molécula de metano é uma molécula com um átomo a mais, o total aqui agora é de 5. O carbono sendo o átomo central. E também são 4 ligações aqui polares. Nesse caso são 3, aqui são 4, só que aqui também é polar as ligações. Também tem vetores polaridades em todas as ligações. Só que aqui ó, tem uma diferença. Quando eu somo esses 3 vetores, a soma dos 3, o resultado é como se fosse um só na direção para cima. Que é igual aqui. Ó. Quando eu somo os 3 aqui, o resultado final é um só para cima. Aqui é a mesma coisa. Eu somo esses 3, o resultado dos 3 é um só para cima. É como se os 3 sumissem e transformassem em apenas um para cima. Esse apenas um para cima vai ser igual
em tamanho a esse que está para baixo. E aí fica um para cima e um para baixo com o mesmo tamanho, ou seja, com a mesma magnitude, eles se cancelam. Então, esses três juntos, somados, vão dar origem a um vetor que é do mesmo tamanho e sentido oposto a esse aqui, ó. E aí acaba o quê? Que somando tudo, um cancela os outros. E a conclusão final é o quê? Na molécula de metano, a somatória dos vetores polaridade é igual a zero. Logo, a molécula é apolar. Sempre que soma tudo e cancela, fica apolar. Não há vetor resultante. Logo, a molécula não possui polo negativo nem positivo. Então, ela não é um dipolo, ela não tem dois polos. Não tem um polo positivo e negativo. Então, se ela não tem dois polos, ela não é polar. Consequentemente, ela é apolar. Correto? Bom, então nós falamos bastante sobre polaridade de molécula nessa videoaula. Vimos bastante, vários exemplos também. Correto? E aí, na próxima videoaula nós vamos continuar falando sobre interações intermoleculares. Bom, terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.